Uma última aqui da minha parte, a gente vê essa questão da OTAN como talvez primordial, central ali nesse conflito, e não só de agora, mas também em alguns tempos anteriores, essa divergência, né, talvez até ideológica, de uma organização mais pró-Estados Unidos e que vê o lado mais oriental como nações rivais, nações não muito parceiras ali, isso desde a época lá da União Soviética e após, né, aquela situação toda. Mas existem questionamentos, né, depois de todo aquele contexto lá da Guerra Fria e tudo mais, por que a Rússia não teria entrado na organização do Tratado do Atlântico Norte? Por que a Rússia não teria feito alguns movimentos, né, já que era uma organização mais criada ali para poder conter o avanço da própria União Soviética e tudo mais? Existe alguma coisa nesse sentido? Existem conversas nesse sentido? Eu me lembro até o próprio Putin parece que falou com o Clinton, né, sobre essa situação de entrar na OTAN, mas não foi para frente. E tem também a outra situação, né, de que a OTAN falou que não se moveria ali depois, junto com a Guerra Fria, não se moveria 1 centímetro depois da Alemanha ali e já está na fronteira com a Rússia. Essa situação mal resolvida anteriormente, e que se fosse resolvida, poderia ter evitado grandes conflitos que a gente viu nessa história recente da região? Sim, em hipótese, sim. Agora vamos então conversar sobre essa questão. Quando acabou a Guerra Fria, o que se mirava naquele instante não era tanto o que fazer com a União Soviética ou com a finada União Soviética. O que se mirava naquele ano, 91, 90, que é o ano mais específico, eu me lembro bem, a ideia era saber o que fazer com a Alemanha. A Alemanha reunificada. A ideia da Alemanha reunificada, né, sob o governo Kohl, ela, do ponto de vista simbólico, né, que a gente fala que pesa, sempre pesa, era mais preocupante para a Europa do que a União Soviética, que estava sob o poder do Gorbachev naquele ano. O Gorbachev era um gatinho fofinho, bonitinho, não era bonitinho, você dizia rola, ele rola, dorme, né? Enfim, era alguém que não oferecia dramas para Europa, não é? Era um camarada de grande prestígio aqui no Ocidente, um cara muito bacana, não oferecia nada. O problema, na época, era a Alemanha. A Alemanha reunificada, ela trazia todo aquele fantasma, aquele argumento, né, de um país expansionista, belicista e tal. A primeira ação para poder minar um pouco esse temor foi jogar a Alemanha na OTAN. Toda ela. Quer dizer, a Alemanha federal já era da OTAN. Mas quando ela se reunificou, toda ela foi para a OTAN. E aí apaziguou, minou os temores que os franceses e os britânicos, sobretudo, tinham da Alemanha. Então, nesse aspecto bélico, militar, a Alemanha está mansa, ela não é mais um grande perigo. A questão agora é econômica, mas isso é um outro assunto. Com relação à União Soviética, houve essa aproximação, essa paquera? Houve. Só que aqui nós temos dois assuntos que me parece que pesam nesse argumento. Primeiro, a OTAN, ela foi feita, embora ela seja uma instituição, como se dizem, defensiva, no fim da União Soviética, ela mudou de argumento. A linha diretora dela se alterou. Ela não foi mais uma instituição de caráter defensivo. Ela passou a ser, vamos dizer assim, como é que se diz que você se intromete na vida de uma pessoa? Qual é o argumento disso?
Intrometido. É intrometido mesmo. Intrometido, tá bom. Então ela passou a ser intrometida em alguns assuntos da Europa, até porque, veja só que paradoxal, até porque a própria Europa não tinha como resolver. É o caso da guerra da Croácia, o caso do desmanchar da ex-Iugoslávia, que a Europa não sabia o que fazer com aquilo. A OTAN teve que tomar uma ação. Então, assim, ela passou a ser uma extrovertida. Ela passou a ser uma instituição extrovertida nos assuntos estratégicos. Isso de um aspecto. O outro aspecto, você já citou bem, sem motivo aparente, sem uma razão aparente, embora legítima, porque faz parte da soberania dos países, passou a ter um acréscimo de membros da OTAN. Caso da Polônia, Romênia, Hungria. Depois se alastrou, foi para o Báltico. O que tem isso a ver com a Rússia? Tem a ver com a Rússia dois aspectos. Quando o Putin vê isso, quando ele vê esse alastramento da OTAN, ele pensa, poxa vida, essa questão, então, será que realmente é para criar uma solidariedade ou é para realmente me pressionar, me intimidar como grande potência, me empurrar na parede? A primeira análise é essa. Aí pode dizer, mas eu te convidei. Mas eu não te convidei, não falei que é para você também ser sócio aqui do nosso clube, ter a sua carteirinha da piscina. Mas ele fala assim, tá bom, mas vocês jogam em cima de mim um monte de itens, um monte de obrigações que eu tenho que cumprir, que no final, vocês não querem que eu seja sócio do clube, vocês querem que eu seja sócio submisso do clube, que é uma outra coisa. Se a Polônia quiser ser sócia submissa do clube e ter acesso à piscina, tá joia, tudo bem, é o problema dela. Ela também nunca foi assim uma potência também de muitos argumentos, né, de muito peso. Se a Romênia quiser, a Hungria, tudo bem, mas elas não pesam tanto militarmente. A Rússia não. Ela teria que deixar de ser ela mesma, do ponto de vista estratégico, que é a alma dela. A razão de existência da Rússia é a sua feição geopolítica. Talvez seja o único caso do planeta em que você tem a composição emocional de uma sociedade historicamente ligada àquilo que ela é no ponto de vista geopolítico. Né? A Rússia talvez seja o único caso, isso claro, não que seja o único caso na história, mas de uma maneira clara, é isso. Aí ela tem que abrir mão do que ela é estrategicamente, ela tem que abrir mão daquilo que ela é como potência para se adequar àquilo que a OTAN quer dela. Me parece que ficava meio difícil. Então ela não seria a Rússia, ela seria um outro país. Então, assim, e isso também iria contra, né, de alguma forma, isso também contrariaria aquilo que a história nos conta, que no fundo mesmo, tira toda essa perfumaria de OTAN, tudo esse rebuscado, no fundo, o argumento geopolítico prega. Sempre vai ter uma rivalidade entre os Estados Unidos e uma potência como a Rússia. Sempre vai ter. Os Estados Unidos precisam de um oposto.